Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho com destaque nessa sexta-feira para o jogo do Grêmio com o Fortaleza. O Fortaleza disputando o título no Campeonato Brasileiro, aproveitou o tropeço do Botafogo para poder se aproximar depois da vitória dentro de casa contra a equipe do Cuiabá. E nesse momento, Fortaleza está a apenas 2 pontos do Botafogo. Então é sim um candidato ao título, principalmente depois de ter sido eliminado na Sul-Americana pela equipe do Corinthians, e agora o Fortaleza tem só o Brasileirão para se focar. O Grêmio pontuou contra o Botafogo, mas segue ali ameaçado de rebaixamento, principalmente pelo que vem jogando, e o mercado de novo dá o Grêmio como favorito. Além disso, no cenário europeu nós temos Augsburg e Borussia Mönchengladbach. O Augsburg está numa fase terrível na Alemanha, tendo muita dificuldade, com uma defesa muito frágil. Na Itália, o Napoli, que vem muito bem, enfrenta a equipe do Como, que veio da primeira divisão. O Napoli é líder isolado por enquanto da Série A na Itália, e temos também outros jogos complementares para comentar nessa sexta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta, dia 4 de outubro. Vamos começar o nosso planejamento lá no cenário europeu. Vamos falar sobre a segunda divisão da Alemanha, como eu gosto da minha querida Bundesliga 2. O jogo do Karlsruhe contra o Darmstadt. Karlsruhe que vem muito bem. Na tabela de classificação, nós temos aqui um Karlsruhe na terceira colocação com nenhuma derrota, né? Uma invencibilidade aqui, 4 vitórias e 3 empates. E uma equipe do Darmstadt que só venceu uma partida das últimas 7 que disputou. Meu foco nesse jogo é gol, tá? Eu não trabalho mercado de resultados na segunda divisão da Alemanha, inclusive não te aconselho fazer. Se fizer, por sua conta e risco. Olha só, das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Darmstadt não perdeu nos últimos 4 jogos, ou seja, é um time que vem pior, mas no confronto direto ele vem tendo um pouco mais de efetividade. O Karlsruhe marcou primeiro em 5 dos últimos 6, olha que loucura. O Karlsruhe marcou primeiro, mas o Darmstadt não perdeu nos últimos 4. E tivemos um mais de 2,5 em 4 dos últimos 5. No cenário atual, o Karlsruhe vem sem derrotas há 11 jogos, mais de 2,5 em 5 de 6 e ambas marcam em 4 de 5. Mesmo numa fase boa, tem sofrido gols. O time do Darmstadt sofreu gol nas últimas 3 e teve ambas marcam em 6 de 8. Então, para mim, não tem muito o que inventar. É um jogo pra gente pensar num cenário de pelo menos 3 gols, tá? Aqui eu coloquei pelo menos 2, mas dá pra pensar no 2,5. E também um jogo pra ambas marcam. Eu vou deixar de fora essa possibilidade de trabalhar aqui o mercado de resultado, tá bom? Segundo jogo que eu quero acompanhar na Europa é Napoli e Como, que vai acontecer 1h30. Né? O jogo do Karlsruhe com o Darmstadt é no mesmo horário. Então a gente volta aqui, ó. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó. Pô, Theo, você é perfeccionista mesmo. Eu sou, tá? Eu gosto de colocar como um cenário perigoso, porque é no mesmo horário. Porém, como o foco no jogo do Karlsruhe é focar em gols, não vai me atrapalhar tanto, porque aqui já no jogo do Napoli, eu quero ver o favorito jogar. Napoli é o líder do campeonato italiano, vem muito bem, obrigado, e enfrenta o Como, que não começou assim tão mal o campeonato italiano, vindo da segunda divisão, um time de média, né? 2 vitórias, 2 derrotas, 2 empates, nada de muito assim sobressalente, porém, acho difícil fazer frente ao Napoli. Talvez tente segurar a equipe do Napoli, mas vencer o Napoli já é mais complicado. Os últimos jogos do Como, fora de casa, derrota para o time da Juventus na estreia por 3-0, empate com o Cagliari fora de casa e derrota para o Udinese por 1-0, vem de vitória contra a Atalanta por 3-2. Resultado surpreendente. Aqui é surpreendente, tá? Em casa, o Napoli venceu o Bologna, o Parma, o Palermo e o Monza, o Palermo na Copa Itália e o time do Modena também. Então o Napoli vem muito bem, gostei muito das contratações e principalmente do novo treinador do Napoli. Para mim é um jogo para ficar de olho a favor do favorito. Não sei se o Napoli vai dar um sinal de superioridade desde o início para fornecer para você e para mim, que somos um trader, para poder trabalhar esse back favorito no primeiro tempo, aí só assistindo o jogo. Para você que é um Panther, é uma cotação esmagada. Te aconselho, principalmente pelo fato do Como ser uma equipe defensiva e ter vindo de vitória contra a Atalanta, tentar buscar uma cotação mais elevada. Por meio de espera, para a cotação subir mesmo, né? Desde que o Napoli não consiga marcar antes, ou quem sabe um handicap. O Napoli vem cumprindo alguns handicaps nos últimos jogos, né? Se a gente pegar aqui em casa, ó, 2-0 contra o Monza, 2 gols de diferença. 5-0, aqui foi Copa Itália. 2-1 contra o Parma, 1 gol de diferença apenas, e foi difícil. Um gol do Anguissa no final. 3 gols de diferença contra o Bolonha.
Então, precifica esse seu handicap que você está querendo fazer. Sinceramente, eu prefiro esperar, pensar pegar uma vitória do Napoli no segundo tempo com uma odd um pouco mais alta, tá? O Napoli vem sem derrotas a 6 partidas e sem sofrer gol a 4. E teve um mais de 2,5 em 5 de 7. O time do Como não perdeu nas últimas 3, sofreu gol em 7, ou seja, se sofre gol tem recuperado. Ambas marcam em 4 de 5, primeiro sofreu em 5 de 7. Tudo que a gente quer, né? Um jogo com potencial de gols, onde o time não favorito sofra primeiro para dar sinal. Tudo isso seria muito interessante. Não duvido até de um jogo para pelo menos 2 gols por aqui, tá bom? É que o Napoli tem se comportado muito bem na parte defensiva, mas o meu foco é tentar buscar uma vitória do Napoli. 15h30 nós temos na primeira divisão da Alemanha Augsburg e Borussia Mönchengladbach. Nesse momento a gente consegue perceber aqui, ó, um Gladbach que teve mais derrotas que vitórias e um Augsburg que teve muito mais derrotas que vitórias, né? O Augsburg é uma das equipes que mais sofreram gols, acho que atrás apenas do Hoffenheim nesse início de campeonato, Hoffenheim e o Kiel, nesse início de campeonato alemão. É um time que está numa fase bem ruim, quer ver? Olha as informações. O Augsburg sofreu gol nas últimas 8, teve um mais de 2,5 em 8 de 8, ambas marcam em 6 de 8 e o primeiro a sofrer em 6 de 8. Além disso, o Augsburg sofreu gol nos últimos 3 confrontos contra o Gladbach e o Gladbach marcou primeiro em 4 de 5. Então, se fosse um favoritismo do Augsburg aqui, eu já ia dizer que o favorito pode se complicar. Como é um jogo parelho, dificilmente eu vou te indicar isso aqui, ó, correção de preço. Por quê? São duas equipes com níveis defensivos frágeis, principalmente o Augsburg, e contra-ataques perigosos. Então, eu não te aconselharia a trabalhar aqui correção de preço. Para mim é um jogo para a gente pensar em gols. O 2,5 com uma cotação baixa, você pode esperar o ao vivo para tentar buscar uma odd mais alta. E ambas marcam também não é nada mal. Fechou? Temos aqui um PDF de apoio também para a gente dar uma olhada ao jogo do Darmstadt, que eu não tinha passado aqui para quem quiser olhar. O Napoli também vem muito bem. Início de campeonato é sempre difícil, né? Porque a gente tem poucos jogos dentro de casa. O Augsburg venceu uma, empatou uma, perdeu uma, mas tem sofrido muitos gols, médias de 2 gols sofridos por partida, mas também tem conseguido marcar. Então, é um jogo que eu penso muito mais em gols. Vamos falar de Grêmio e Fortaleza pra gente finalizar? Eu, de cara, já vou olhar pra odd do Grêmio e falar pra você que, pra mim, o Grêmio, ele pode se complicar. Theo, o que é um favorito pra você que tá me acompanhando pela primeira vez? O que é um favorito que pode se complicar? Eu estou esfregando uma bola de cristal aqui e falando pra você que o Grêmio não vai vencer? Não, não tô. Eu estou pegando informações do que a gente tem visto do Grêmio nos últimos jogos. Péssimo jogo contra os juniores, praticamente, do Flamengo. Péssimo jogo contra o Criciúma. Um jogo relativamente, duvidoso contra o Botafogo também, apesar de ter conseguido empatar. E agora pega um Fortaleza que está disputando o título, que está a 2 pontos do Botafogo, com uma cotação de 1,95. Eu sei que o Grêmio está jogando dentro de casa, mas o Fortaleza é um adversário chato. E olha, das últimas vezes que o Fortaleza enfrentou o Grêmio, o Fortaleza não perdeu nos últimos 8 confrontos, tá? Então, pra mim, é um favorito que pode se complicar. Isso não quer dizer que o Grêmio não vai vencer, mas talvez o Grêmio tenha mais dificuldade do que o mercado tá esperando. O favorito que pode se complicar que eu coloco é ou o favorito não tá muito bem, ou o adversário merece respeito por estar numa boa fase. E nesse caso, é as duas situações. O Grêmio não tá muito bem, briga hoje contra o rebaixamento, apesar de não estar na zona de rebaixamento, não tá jogando tão bem assim. Tem de onde tirar? Tem, mas não tá jogando tão bem. E o Fortaleza é uma equipe, sim, muito forte, principalmente depois de ter sido eliminada, para focar na Sul-Americana, para focar no Campeonato Brasileiro. Tem o problema de não ter tão bons resultados assim fora de casa? Tem. Dá pra ver aqui que o Fortaleza só teve 4 vitórias nos jogos fora de casa, que ele vem de 2 derrotas e um empate. É verdade. É verdade. Mas dá pra perceber que tá bem mais equiparado e o mercado tá pesando muito pro lado do Grêmio pelo fato dele jogar dentro de casa. Então, toma um pouco de cuidado. Pra mim é um jogo que podemos ter aqui correção de preço, ou seja, a cotação do Grêmio, se ele não começar entregando o que o mercado espera, pode subir no início do jogo. O Fortaleza sofreu gol em quase todas as partidas fora de casa. O Grêmio também tem sofrido com frequência, então a gente também pode ter uma situação aqui de pelo menos 2 gols. Quer ver aqui embaixo, ó? Over 1,5 em 71% dos jogos do Grêmio e em 85% dos jogos do Fortaleza, isso dentro e fora respectivamente. Então, um mercado para 2 gols aqui pode ser interessante, Tá 1,40, logo já melhora durante o ao vivo. O Grêmio falha pouco em marcar, isso é bom. E o Grêmio precisa da mesma quantidade praticamente de finalizações no alvo que o Fortaleza. O primeiro tempo do Grêmio e do Fortaleza é praticamente parelho, número de gols marcados igual, mas o Fortaleza sofre um pouco mais. E no segundo tempo ainda continua extremamente parelho, inclusive o Fortaleza sofrendo menos gols. Por essa paridade nos números é que eu acredito que o mercado forçou demais o fato do Grêmio jogar dentro de casa.
tá? O Grêmio pode vencer esse jogo, mas eu acho que ele pode ter um pouco mais de dificuldade. Fortaleza tá bem focado no Campeonato Brasileiro agora, depois da eliminação, mas tem que melhorar o seu desempenho sim, fora de casa. Eu não vou te indicar trabalhar então no resultado final a favor de uma equipe ou outra. Eu prefiro pensar no mercado para correção de preço, se você é um trader, e se você é um punter, tomaria cuidado com o Grêmio. Se você quer muito, até eu quero muito trabalhar a favor do Grêmio. Então você espera uma cotação um pouco mais elevada, tá? E como eu falei, não duvido de um jogo, quem sabe até para 2 gols, mas tem sido jogos under. Ó, 1-0, 1-1, 0-0, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0. Se a gente olhar nas informações, olha só, o menos de 2,5 aconteceu nas últimas 7 partidas seguidas entre eles. E o Grêmio não vence a 3. Teve ambas marcam em 5 de 7 e o mais de 2,5 em 5 de 7. No momento atual, o Grêmio, pela sua deficiência defensiva, puxa esse jogo para um over. No confronto com Fortaleza no histórico, esse jogo ele tende a ser um pouco mais under, tá? Eu prefiro não te indicar gols no cenário de pré-live. Se você quiser trabalhar alguma coisa no live, pode ser mais interessante. E no máximo, olharia para o over 1,5, tá? Vou deixar aqui embaixo também todos os links para você se tornar membro do canal, para você ter acesso ao bônus da minha parceira Betfair. Fica aberto também um campo aqui de comentários para você me ajudar com complementos, fazer correções sobre alguma besteira que eu possa ter falado. Lembre-se que as apostas são para pessoas com mais de 18 anos, né? Vou sempre lembrar isso daqui para frente. Faça com responsabilidade, ok? E cuide bem do seu capital e da sua saúde emocional. A gente se vê amanhã, um grande abraço e até a próxima.